virtuosa, quem achará? Feliz é o homem que a encontrou. Ela é inteligente, alegre e prudente, teme ao Senhor. A paz de Jesus e Igreja Viva. Hoje continuo com a nossa reunião semanal falando sobre família abençoada. E o tema de hoje é a esposa e mãe como auxiliadora idônea. Mas qual o sentido da palavra auxiliadora? No original, dá a entender que é aquela que dá amparo, que dá suporte no dia da batalha. E trata-se de uma parceria, de um companheirismo para vencer uma luta. A palavra original, ezer, traz esse sentido. E idônea? Idônea também comunica a ideia de uma pessoa com capacidade para desempenhar uma tarefa. Então, a auxiliadora idônea é uma pessoa muito especial na vida familiar, com grande importância também. Nós já vimos sobre a importância do papel do marido como provedor e pai. Agora, vamos aprofundar um pouco mais sobre a auxiliadora idônea. Gênesis 2:18, disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Então agora já compreendemos o sentido da criação de Deus, homem e mulher, com papéis distintos, mas que se completam para o sucesso familiar, para o sucesso da sociedade humana na face da terra. No livro de Salmos, capítulo 128, versículos 1 a 4, nós vemos que quando o homem anda no temor e no caminho do Senhor, ele é feliz e bem-sucedido. Ele tem no interior da sua casa, na intimidade da sua casa, uma esposa que é frutífera e lhe dá alegrias. No sentido bíblico, a casa é o ninho onde Deus manifesta o seu amor. A esposa e mãe é a expressão íntima do amor de Deus na família. A mulher que compreende essa questão do seu papel como esposa, auxiliadora e mãe, ela alcança a graça de Deus e um profundo amor e respeito do seu marido. A mulher que alcança o entendimento do seu verdadeiro papel, ela não vê o marido como seu gerente ou diretor ou qualquer cargo superior, mas vê um homem cheio de amor que sustenta e protege. Este é o sentido da vida familiar, marido e mulher. O caráter da auxiliadora idônea. Eu quero tomar aqui como exemplo no livro de Provérbios 31, 10 a 31. Aqui nós vemos o rei Lemuel recebendo conselhos da sua mãe ensinando o rei Lemuel. Começa com uma pergunta no versículo 10. Mulher virtuosa, quem achará? Seu valor excede o de finas joias. E vai descrevendo então todo o caráter da mulher ideal, da auxiliadora idônea. O seu marido nela confia. Ela lhe faz o bem e não o mal. Ela é a tecelã da família. Ela que prepara as roupas para a família. E ela faz isso com esmero, com dedicação. Ela se aprimora no cuidado com a família. Aqui diz que ela estende as mãos ao fuso, mãos que pegam na roca. Era todo um processo de tecer para a roupagem da família, inclusive roupas de cama. Ela é uma mulher caridosa, a auxiliadora idônea. Ela é uma pessoa
cuidadosa. Ela faz não somente o necessário para a casa, naquele tempo era muito importante isso. A tecelagem ficava com as donas de casa. E ela faz roupas de linho fino e vende-as. Então nós vemos também a participação da esposa no sustento da casa, além das atividades específicas como esposa e mãe, ela também auxiliando no cuidado da família. Claro que naquele tempo era uma estrutura muito mais fechada do que hoje. A mulher ficava muito restrita ao seu lar. Hoje as esposas podem receber formação profissional, elas se tornam especialistas na área que desejam exercer profissão. Biblicamente nós vemos que elas tinham atividades, mas também elas não deixavam de atender ao bom andamento da casa. Elas não eram preguiçosas. Então, nos dias de hoje, as mulheres têm procurado se adaptar no papel de esposa e mãe e também exercendo profissões. Mas não fica fora o devido cuidado que Deus recomenda. Quando é possível trabalhar fora sem abandonar o cuidado dos filhos, o cuidado da casa, ótimo. Mas a prioridade que nós vemos é o devido atendimento à família. O devido atendimento para que de cada família surja uma geração saudável, emocionalmente, fisicamente e espiritualmente. E ele finaliza aqui o conselho dado ao rei: enganosa é a graça e vã a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Quer dizer, quem anda dentro de princípios, fortes princípios espirituais, morais, essa mulher será louvada. Isso cabe a todas as pessoas. Princípios bem fundamentados, caráter bem formado, gera louvor. Então, alguns detalhes do caráter da auxiliadora idônea. Mas você pode pesquisar ainda outros textos, muitos textos que vão falar desse caráter da auxiliadora idônea. Outro aspecto muito importante é que ela é consciente da sua missão. 1 Timóteo 2,15 diz que a sua missão de mãe, ela é sustentada quando ela permanece firme na fé, quando ela é embasada no amor e santificação. A santificação é aquele cuidado com as coisas morais que agradam a Deus, que agradam a família também. E com bom senso, com bom juízo, com equilíbrio em tudo o que faz. Quanto à missão, Gênesis 1:27 declara que criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então, Deus criou homem e mulher, a sua imagem e semelhança, com uma missão bem específica, para que sejam fecundos, gerem filhos, haja multiplicação e a terra seja povoada, com uma geração de pessoas saudáveis, em todos os sentidos. Saudáveis fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. Mas esse princípio abençoado que Deus lançou lá no paraíso, sabemos que foi quebrado. Depois o homem sofreu prejuízos e, por que não dizer, maldições por causa do pecado. E a mulher também sofreu. Após a queda no paraíso, o homem tem que suar muito para ser aquele que protege e que sustenta a família.
e a mulher passou a sofrer as dores do parto. E Deus estabeleceu uma ordem daí. O homem como cabeça e a esposa como esta auxiliadora idônea, para que homem e mulher consigam vencer as lutas do dia a dia, consigam ser abençoados e abençoadores e gerarem filhos assim abençoados e abençoadores. E nós vemos que depois surgem mais orientações quanto a esse papel tão importante da esposa. Efésios 5:22 em diante, eu recomendo que você leia atenciosamente até o versículo 31, mas vamos destacar alguns aspectos extremamente importantes. As mulheres serem submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Quando se fala de submissão, criou-se barreiras em torno dessa palavra submissão. Mas a submissão que a Bíblia ensina não é nenhum tipo de escravidão, não é um tipo de dominação, é um convívio onde existe uma liderança e Deus coloca o marido como líder para liderar a família em conjunto com a esposa. A Bíblia diz que o marido é o cabeça da mulher, como Cristo também é o cabeça da igreja. Como Cristo é o Salvador, o nosso Salvador, o Salvador é aquele que zela, que cuida, que realiza tarefas específicas para cuidar das vidas. Assim, o marido também tem esse papel junto à família, junto à esposa e filhos. Assim também, como a igreja submissa a Jesus, a Bíblia recomenda que as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido. Mas essa submissão é no sentido de apenas estar em harmonia, marido e mulher, no desenvolvimento das suas atividades. Na continuação desse texto do apóstolo Paulo, ele diz que os maridos devem amar a sua mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. E nós vemos que ele, nessa ilustração, ele fala também desse cuidado de Cristo, que Cristo deu a sua vida por amor à igreja. Então ele fala que o homem também deve dedicar a sua vida por amor à esposa, por amor aos filhos, no sentido de cuidar, zelar, proteger, sustentar. E nós vemos que existe todo um trabalho, assim como Jesus tem o cuidado para apresentar a igreja gloriosa junto ao Pai no dia do juízo, ele compara também o papel do homem no cuidado com a esposa. Nós vemos outros textos também, Gálatas 3:18, 1 Pedro 3, 1-6, onde fala sobre essa submissão. Mas, como eu disse, foram criadas barreiras na cabeça das mulheres, através de certos movimentos, onde as mulheres pensam que quando se fala de submissão é ser dominada, ser capacho do marido. Mas não é disso que a Bíblia fala, não. Fala de um princípio de autoridade. Então, a auxiliadora idônea, ela é indispensável. O que seria de um homem sem esposa? O que seria da esposa sem o seu marido? O que seria dos filhos sem o pai e sem a mãe? Sem um casal que viva harmoniosamente? Nada existiria. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer que a família deixe de existir. Ele quer destruir a sociedade humana. Ele quer destruir todo o princípio criativo de Deus para que a sociedade humana seja totalmente destruída. Então nós precisamos estar atentos. Nós precisamos conservar princípios e valores para que sejamos preservados e sejamos saudáveis em todos os sentidos, como membros da grande sociedade humana que Deus criou. E assim sermos portadores da mensagem que leva as pessoas a ter uma vida abundante, uma vida feliz, uma vida equilibrada, uma vida harmoniosa. E com isso diminuir o grande mal que assola a humanidade,
que é a deformação de caráter, que é a corrupção, que são os crimes, que são os ataques diversos à moralidade. Então nós precisamos, de fato, olhar para esses valores e estarmos agindo para combater todo o mal e assim estarmos tendo vida feliz, vida alegre e, como recomenda a Bíblia, vida abundante, preservando os valores indicados pelo nosso Deus. A família foi a primeira organização humana criada por Deus, lá no paraíso. Isso já causou uma grande preocupação para a serpente. Ela foi lá provocar destruição. Infelizmente conseguiu, mas Deus, no seu grande amor, no seu grande cuidado para com as pessoas, Ele criou novas maneiras das pessoas retornarem para Ele. Ele procurou criar orientações para que as pessoas voltem para aquilo que é certo, para que as pessoas tenham uma vida abundante, uma vida harmoniosa, uma vida feliz. Na reflexão anterior, nós vimos sobre o papel do marido, o provedor. E agora, a esposa, a auxiliadora idônea. Nós todos devemos nos sentir felizes, homens e mulheres, cada um desempenhando o seu papel. Porque na casa onde não há ordem, onde não há princípio de autoridade, ali há confusão. Nós precisamos então estabelecer a ordem. E essa ordem que Deus coloca para nós pela Bíblia, ela é ótima, porque todos vivem de maneira feliz e vivem de maneira saudável quando passamos a seguir estas orientações. Então, devemos respeitar esse princípio divino. Sociedades humanas inteiras, nações inteiras estão sendo destruídas porque estes princípios estão sendo quebrados. Nós vemos nos tempos antigos, nações inteiras foram destruídas porque as famílias foram destruídas, foram corrompidas. E hoje as famílias estão sendo corrompidas no mundo inteiro. Então precisamos nos unir para que haja maior cuidado na preservação das famílias, na preservação do marido com suas funções, na preservação da esposa com suas funções. E no próximo momento de reflexão estaremos compartilhando sobre os filhos. Então veja bem, uma série de 3 reflexões abrangendo um pouquinho sobre o marido como provedor, esposo e pai. Nesse momento, sobre a esposa e mãe como auxiliadora idônea. E por último, sobre os filhos. Eu recomendo que vocês estejam examinando esses textos em família e buscando outros textos ainda, como sempre recomendo, para enriquecer e confirmarem tudo isso que eu estou falando. Vocês têm o direito de verificar se eu estou falando o que é certo. E a melhor maneira é vocês estarem abrindo a Bíblia em família, examinando. Então, o desafio é esse. Verifique tudo que eu estou falando pela Bíblia, a palavra de Deus. E se tiverem dúvida, poderão entrar em contato comigo. No link consta o WhatsApp. Estou disposto a responder perguntas. Compartilhe essa palavra com outras famílias. Compartilhe essa palavra enviando o link do YouTube para parentes, amigos e familiares, para que essa palavra se multiplique, para que muitas pessoas se despertem para um tema tão necessário nos dias de hoje. O desejo de Deus é que as famílias sejam felizes. O desejo de Deus é que as famílias vivam em harmonia, porque o poder das trevas está plantando dia e noite a desunião, a destruição das famílias. Então, nós devemos ficar muito espertos, muito vigilantes, para não cairmos nas armadilhas que o inimigo planta, e com um propósito bem claro: destruição, matar, roubar, causar danos de toda a natureza à sociedade humana.
Receba a bênção apostólica. Bendito Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por esse momento de estarmos compartilhando a Tua palavra que é viva e eficaz, Tua palavra que é poderosa para sondar os corações, Tua palavra que é poderosa para conduzir cada homem, cada mulher na direção certa, dentro dos valores que só fazem o bem, na família, na sociedade, no Teu reino, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada ouvinte dessa palavra. Desperta, Senhor, as famílias para a grandeza do Teu reino, para a grandeza da vida familiar, para que haja alegria em cada coração, em cada família, Senhor. Em nome de Jesus, quebra as amarras, quebra as cadeias, quebra toda obra de engano lançada no interior de cada casa, Senhor, no íntimo de cada vida, Senhor, para que as famílias sejam unidas pelo poder do amor que vem do Senhor, conforme a Tua grande misericórdia, conforme a Tua graça que é derramada sobre todos, Senhor. Em nome de Jesus, sê conosco, Senhor, sê com a Tua igreja viva, hoje e sempre. Amém. Mulher virtuosa, quem achará? Feliz é o homem que a encontrou. Ela é inteligente, alegre, prudente, teme ao Senhor.